Hoje iremos conhecer a Almap BBDO, eleita a agência global da década por Cannes Lions e a agência mais eficaz da América Latina, segundo a FLatam. Para entrar nesse mundo de comunicação e cultura da Almap, conversamos com os executivos da empresa sobre a 70ª edição do Festival Cannes Lions, que acontece neste ano. A agência, que já concorre há muitos anos ao Leão na França, já contabiliza 142 troféus, 23 leões de ouro, 39 de prata e 79 de bronze. Este ano não poderia ser diferente e a agência volta a concorrer com várias campanhas e sendo 5 delas em parceria com a Bora Brasil, agência de publicidade do Hub do G10 Favelas, e a produtora Sou Mais Filmes de Favela, que apresentam empresas de impacto social nas periferias brasileiras. Salve, salve pessoal, que maravilha! Hoje estamos aqui na Almap BBDO, que é uma super agência, uma das maiores do mundo, e é uma alegria enorme poder estar conversando aqui com a Almap, que além de ser uma grande parceira, de ser a agência do G10 Favelas, vem construindo uma relação muito sólida com a gente e está participando efetivamente, ativamente com o G10 Favelas nesse Cannes Lions 2023. E hoje eu estou aqui com a querida, que é a Fernanda Tedd, que já virou uma amiga, uma super parceira do G10 Favelas. É um prazer enorme, Fê, poder estar conversando aqui com você no dia de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouco sobre Cannes Lions 2023 e sobre essa parceria com o G10 Favelas. Então, super bem-vinda aqui à nossa cobertura de Cannes Lions. Obrigada, eu É uma felicidade estar conversando contigo. E é isso, me conta aí, inicialmente, o que você está achando de mais uma loucura nossa de estar fazendo essa cobertura, essa transmissão, a primeira transmissão internacional do Mais Favela TV, a TV do G10 Favelas. Primeiro, obrigada, eu fico muito feliz sempre com vocês, quando vocês vêm aqui, quando eu vou lá. Acho que mais quando eu vou lá, porque eu adoro estar lá, mas fico muito feliz, então eu adoro estar conversando com vocês. Eu tô acostumada, né, com as loucuras, já acostumei. Demorou um pouquinho para acostumar, eu sempre falo que era um mini infarto a cada dia, mas acho que também sempre falo, o mais legal de vocês é essa agilidade, é esse radar do que está acontecendo no mundo, o que é importante, o que a gente pode falar de legal para as pessoas, o que a gente pode produzir. E principalmente vocês terem tantas capacidades de produção, uma equipe tão legal, poder fazer isso virar verdade e fazer essa cobertura é muito legal. Acho que a gente vê coberturas de Cannes do mercado publicitário que inevitavelmente tem um viés, né? Quando a gente já está no mercado e a gente tem as mesmas pessoas falando do mesmo jeito, a gente se cuida muito para não ter alguns vícios de linguagem, de ponto de vista. Então, é muito legal ter vocês agora cobrindo Cannes. Tenho certeza que é a primeira de muitas coberturas. Até vocês ficarem tão viciados quanto a gente, vocês vão bastante para lá. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas eu tô louca para ver a cobertura, porque eu acho que é um olhar novo de quem está no primeiro ano que vocês estão se envolvendo com o festival. Acho que talvez seja um ano que vocês também estão se envolvendo mais com criação e com publicidade de uma maneira mais tradicional, assim, né, no sentido de estar num grande festival, estar tão próximo do nosso dia a dia. Acho que para o G10 não vai começar em Cannes, se vocês tiverem um intensivão, você especialmente, de preparação para Cannes, né? A gente teve alguns projetos juntos que acho que a gente pode contar. E você literalmente dormiu aqui no nosso sofá algumas noites. Já deu o primeiro spoiler aí, viu? Foi bem tenso. Isso está registrado no making off dos nossos filmes. Uma vez o meu chefe me mandou uma mensagem de manhã e falou assim: você está fazendo cliente dormir na agência? Porque eu acho que o Max está passando a noite lá. Eu falei: não sou eu, ele que é louco. Eu falo que não pode, eu não deixo nem funcionário virar a noite que a gente está virando. Mas acho que você entrou tão de cabeça, corpo e alma, que bom que tá dando para descansar um pouquinho antes de chegar lá, senão você só ia dormir lá o tempo inteiro de tão cansado. Não, sem dúvida. E Fê, você falou aí já um aspecto super interessante sobre Cannes, que para mim ficou muito marcado ali em meio ao processo dos filmes. Você falou viciar em Cannes. E aí eu já queria saber isso de você.
Então é fato, para você também já chegou ao entendimento que Cannes vicia, né? Eu acho que sim, no sentido que é um momento muito legal para quem trabalha com comunicação, com marketing e agora cada vez mais com inovação, né? Porque a gente está vendo que o festival está saindo um pouco do que é publicidade, como a gente sempre falou, mas está indo para muitos tipos de inovação. Mas eu acho que é viciante no sentido de que é um momento de tanto aprendizado e de você abrir o olho para o que está acontecendo no mundo. E assim, quando eu comecei, eu era mais jovem em publicidade, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Cannes era um momento que, nossa, eu aprendia muito, eu via muitas coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha tido acesso. Assim. Hoje a gente, não dá nem para falar isso porque a gente tem acesso a tudo na internet. Sim. Mas, sem dúvida, você tirar uma semana da sua vida, você ter a chance de ir até lá e você mergulhar nisso, é muito especial. Faz com que o seu envolvimento seja muito maior, que você realmente consiga abrir o olhar, vivenciar mais de perto como aqueles trabalhos foram feitos, conversar com gente diferente. Acho que também, por ser uma coisa de... é difícil, acesso, é uma viagem cara, não é todo mundo que vai. Eu acho que a gente está dando mais valor para isso. Então, eu acho que vicia no sentido de que a gente volta muito reenergizado e querendo fazer trabalhos legais. Os clientes que voltam também muito inspirados, falam, putz, vamos fazer trabalho legal, vamos pôr coisa boa na rua, vamos pôr trabalhos que mudem a vida das pessoas e que tenham um impacto social legal. Então, eu acho que vicia, porque daí cada ano você quer fazer trabalhos mais bacanas e você quer ver coisas melhores. Assim. Fantástico. Eu lembro bem de uma passagem que nós tivemos ali em meio à relação, né, G10 Favelas e Almap, onde nós discutíamos uma campanha contra a fome, né, a campanha do QR Code, que nós tivemos a alegria de ter vocês pensando essa campanha, criando, enfim, todas as peças. E naquele momento a gente já falava sobre Cannes, né? E estávamos com o Chester, que é uma figura queridíssima aqui da agência, um super apoiador do G10 Favelas, enquanto pessoa física e enquanto colaborador da Almap. E a gente explicava naquele momento que para o G10 particularmente, participar desses grandes eventos não tinha qualquer resquício de vaidade, mas que quebrar essas barreiras que até então parecem ser impossíveis para esses 20 milhões de pessoas que vivem no mundo favela, tem um significado muito mais forte. Poder fazer com que a nossa equipe, né, a nossa turma de fotografia, de edição, de produção, absolutamente toda a equipe do audiovisual, a turma de criativo, de publicidade, trazer ela para o maior festival do mundo sem dúvida, viver uma experiência e mostrar que é possível chegar no topo desse mercado. Agora eu queria saber de você, para as agências, para os profissionais do mercado, eu sempre ouço muito essa coisa de que Cannes acaba viciando e que isso vai virando até uma certa obsessão, vamos falar. Mas eu, particularmente, que fui atleta na juventude, eu entendo como algo saudável. Um atleta, ele passa muitas vezes uma vida querendo títulos, querendo vitórias. Esse é o fundamento da competição, do esporte. E assim como eu vejo que no audiovisual você tem diversos festivais de cinema que você escreve, compete, você quer reconhecimento, você quer discutir. Como que está para você hoje, na cabeça da Fernanda, na cabeça da Almap, esse significado de participar de Cannes, de concorrer em Cannes? Eu acho que cada vez mais, eu acho que já teve uma época, talvez que Cannes pudesse ter esse aspecto da vaidade pessoal do publicitário, porque o publicitário ele já tem uma percepção e um imaginário em torno dele de uma vaidade, né? Mas eu acho que isso foi ficando para trás ao longo do tempo, porque não cabe mais na vida das pessoas, né? Uma vaidade exacerbada. Eu acho que cada vez mais, para você ter qualquer trabalho bem sucedido, ou ter uma agência bem sucedida, ser publicitário bem sucedido, é sobre produção de trabalhos bons, e é mais do que a criação, é você conseguir colocar na rua, né? Então, você conseguir realmente executar trabalhos bons que façam diferença na vida de uma marca, de uma empresa e, se possível, da sociedade. Então, eu acho que Cannes nada mais é do que um resumo disso. Assim, os trabalhos que são premiados hoje
eles são muito menos sobre contar uma história de um jeito legal, ainda tem, e que bom que tem, porque isso também é importante, mas Cannes é cada vez mais sobre projetos que realmente estão impactando as pessoas, de novo, a sociedade, o meio ambiente, ou que seja a sua relação com uma marca, mas de uma maneira muito legal. Então, quando você consegue fazer isso, você está muito de mão dada com o cliente, né? Você tem um entendimento grande da marca que você trabalha, tem uma equipe envolvida naquilo. Então, tudo isso para dizer que eu acho que sim, é positivo. É uma corrida e uma maratona, como você fez uma analogia com o esporte, que é positiva, é de um monte de gente junto, é um trabalho de equipe. Sim. É muito menos egoísta ou ególatra do que já pode ter tido a percepção anos atrás. Você não consegue fazer nada hoje em dia, nem para Cannes, nem para qualquer festival, nem para pôr um trabalho bom na rua, que não seja com uma equipe muito forte, muito unida e com um cliente muito parceiro, provavelmente com uma visão muito clara do que aquela marca quer fazer e trazendo um benefício real para as pessoas. Então, eu acho super positivo, assim, eu vejo as pessoas motivadas, inspiradas e unidas para levar algum trabalho legal para lá. Ah, fantástico, fantástico. Nessa imersão sobre Cannes foi ficando muito claro para mim também a quantidade de categorias, né? Tem uma diversidade muito grande, né? Agora vai ficando cada vez mais latente a questão do propósito, né? A questão do propósito em todas as categorias. Eu diria que todas as categorias você tem lá 3, 4 subcategorias que tem o social envolvido, que tem o ESG ali muito na natureza da subcategoria, né? Eu acho que existiu, eu não saberia, evidentemente, mensurar e mencionar de quando isso surgiu, mas fica muito claro que há um posicionamento de preocupação com questões de minorias, de equidade, questões de projetos que solucionem, a partir da publicidade, solucionem problemas da sociedade como um todo, né? Cannes tem uma característica natural e necessária de ir se adaptando aos tempos. Então, ele tem uma característica de sempre ter alguma categoria nova. Ano passado a gente tinha B2B, que era uma coisa que já devia até existir. Apareceu a categoria de gaming, que é super necessária. Ela era uma subcategoria, mas agora ela tem mais destaque como uma categoria e é inevitável. Então, a gente sempre teve essa evolução de categorias que faziam sentido, mas eu acho que essa coisa do propósito, ela vem num movimento mundial em todas as áreas do mundo, né? A coisa do ESG, hoje qualquer empresa, em qualquer setor, da advocacia ao que for, a farmacêutica, ao financeiro, tem esse olhar e não tinha como o marketing não ter esse olhar, né? Se o marketing é o lado humano das marcas, é como se comunicar com as pessoas, não tinha como não ter. O que eu vejo de muito legal, assim, eu tenho algumas marcas, alguns trabalhos do ano passado que foram premiados que trazem uma continuação desse ano. Sim. Então, assim, o que eu acho que realmente tem uma consistência nessa necessidade de fazer alguma coisa de verdade. Eu ainda acho, como eu sempre falo, que é muito legal e importante você contar bem histórias, e eu acho que publicidade tem sim que ser um entretenimento e tem que fazer as pessoas felizes e tem que fazer as pessoas rirem ou se emocionarem, mas cada vez mais o espaço cresce para quem faz coisas além de contar histórias, né? É inevitável. Então eu acho que, como você falou, todas as categorias têm esse viés, seja inovação ou seja as mais diferentes categorias, e-commerce ou você vê muitos produtos sendo lançados para ajudar comunidades. Sim. Obviamente o impacto da pandemia acelerou isso, então tem também alguns projetos para ajudar grupos que foram impactados economicamente e não conseguiam produzir, ou camponeses que não conseguiam vender suas colheitas, eu vi muito disso. Então, acho que tem sim o impacto da pandemia, mas tem o movimento do mundo, de todo mundo, especialmente as marcas, serem cada vez mais responsáveis socialmente, né? A questão da competição, ela inclusive, eu diria que ela até acelera essas mudanças, né? Sim. Eu não sei se é o meu lado extremamente competidor que é aguçado. Imagina! Imagina! Que isso? Imagina, né? Mas o fato é que eu vejo até o desejo, claro. Mas quando você fala da consistência, e eu acho que existe um ambiente para Cannes, para que não sejam criadas coisas, histórias, narrativas, campanhas que sejam ali apenas para Cannes, que sejam apenas para concorrer, uma narrativa
muitas vezes bonita, bem elaborada, bem construída, mas sem resultados efetivos, né? É cada vez mais raro. Eu diria que hoje em dia é impossível você conseguir inscrever um trabalho que não existiu, que não tem uma relevância, porque, ou pelo menos esse trabalho ser reconhecido. Inscrever, a gente pode escrever o que a gente quiser, né? Mas eu acho que é cada vez mais difícil você não ter uma verdade ali para mostrar. Primeiro porque você tem um júri que é extremamente investigativo e sério e que eles conversam e eles se preparam para julgar e eles querem saber sobre aqueles cases, né, sobre aquele material. Eles pesquisam, você tem a troca entre eles e eu acho que as pessoas têm mais seriedade nisso. Então, de novo, inscrever, a gente não sabe tudo que é inscrito, mas os trabalhos que são reconhecidos cada vez mais, eles são trabalhos que deixaram um legado, que aconteceram de verdade e que isso está muito visível e tangível para todo mundo, né? Sim, sem dúvida. E é impressionante algo muito relevante também que Cannes foi construindo, que é a quantidade, né, Fê, de palestras, né, que existem, as discussões que são trazidas. Lembro bem que no ano passado existiu uma campanha sobre a guerra da Ucrânia. O Zelensky falou lá o ano passado. O Zelensky falou, né, em Cannes, ao vivo, em tempo real. Total, eu vi. Então, assim, são ex-presidentes da República. Então, tem uma discussão muito mais ampla que o mercado publicitário ele abrangeu, que ele abraçou, e eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu queria até falar um pouco sobre isso. Quando a gente teve a ideia de participar de Cannes, naturalmente vocês foram as primeiras pessoas que a gente pediu ajuda, pediu orientação, e eu lembro que à época a gente externalizou um desejo de fazer com que o Gilson pudesse ser um speaker, né? Pudesse falar ali no palco principal de Cannes, e vocês tiveram um papel fundamental em apresentar a gente para o presidente de Cannes, para a diretoria de Cannes. Eu queria que você falasse um pouco, porque de fato nós somos muito gratos por esse caminho que foi aberto e por tantas coisas que a gente vai poder mostrar em Cannes. Foi um dos pequenos impactos, porque acho que foi muito visionário de vocês, né? Eu acho que foi um momento que, para mim, com a minha cabeça ali de gestora, eu falei, imagina, tá em cima da hora, vocês são tudo louco, gente, deixa pro ano que vem. E vocês, como vocês bem estão falando, não, vai ser esse ano, vamos lá que vai dar certo. Eu falei, tá bom, então vamos nessa. E quando a gente fez a ponte com o Simon, né, o Felipe ajudou nisso, o Felipe e o Luiz escreveram para ele, é muito legal assim, a gente confirmar, porque não é uma novidade, como a história do G10 ela é impactante. Então, o que eu fiz no dia, né, eu falei com você e com o Gilson, pedi autorização, falei, posso resumir a história de vocês como eu vejo, né? Como eu de fora vejo o G10 e vejo... Tinha um texto sobre o Gilson, mas eu falei, deixa eu resumir isso como eu acho que é legal para a Cannes saber. Sim. E aí a gente escreveu um texto ali, um pitch, e foi exatamente o que a gente imaginou, né? Ele respondeu muito educadamente, vocês estão loucos, isso já fechou há muito tempo, mas essa história é tão legal, vamos ver o que a gente consegue. E é muito impactante. Cada vez que eu escrevo, eu conto para alguém o que o G10 fez em 3 anos, os projetos que a gente tem, a história do Gilson, a história do Sou Mais Favela, tudo isso, assim, o impacto e o poder de realização de todas as empresas lá dentro, é muito assustador. Então, acho que o cara olhou e falou, tem que me virar, mas tem que dar espaço para esses malucos aqui. E aí ele colocou a gente em contato com a pessoa de conteúdo, que teve a mesma reação. Fernanda, tá super em cima da hora, mas vamos achar onde ele falar. E aí ela falou, ele tem que falar sobre inovação, né? Como vocês imaginam que ele fale? Aí eu acho que a gente escreveu um texto que falava, acho que para mim a temática é riqueza de inovação e criatividade que vem da favela. É o lugar mais rico em criatividade e inovação. E aí foi esse pitch que a gente escreveu, ela falou, putz, é isso. Acho que não teria como, no lugar que a gente mais vai para se inspirar sobre criatividade, sobre inovação, vocês não falar. Porque eu sempre falo que vocês são o maior case e a maior fonte de inspiração para isso, assim, para os criativos, para os estrategistas, para todo mundo que trabalha com criatividade. E eu acho que eles claramente têm esse olhar crítico, técnico, olharam e falaram, essa galera tem que falar aqui. Então, eu acho que vai ser o speech mais legal que a gente vai ter lá, se não for um dos mais legais, porque a história que você tem para contar, ela está muito conectada
com essa evolução da criatividade para realizar coisas de impacto sociais. É uma criatividade que ela é posta em prática, ela é posta em prática com as pessoas envolvidas nos problemas, que eu acho fundamental. Então, né, cada vez mais a gente fala de nas agências e nas empresas você ter pessoas de fora de olhares diversos e pessoas que sabem do que você está falando. O G10 é isso, são as pessoas de lá que montaram as soluções para os problemas de lá. Então, eu acho intimamente conectado com qual é a evolução da criatividade e da aplicação da criatividade que a gente mais quer no mundo e no marketing. Então, para mim é muito natural vocês estarem falando lá e a gente ficou mais feliz ainda de dar certo. Vamos estar lá com faixa, com pão, torcendo, emocionado. Extraordinário, extraordinário. Isso, e nessa linha que você estava falando é muito interessante, né, Fê? Porque a gente vai sendo condicionado a viver numa bolha, os mercados vão ficando nichados cada vez mais e as ações, muitas vezes, eu diria até que o mercado corporativo, às vezes, ele sofre de um problema de os membros, agências, assessorias, executivos, eles vão ficando condicionados a prestar um serviço, uma satisfação para o board e isso vai se desconectando muitas vezes da realidade, né? E o papel da comunicação, do marketing, da publicidade nesse sentido, ele é muito ativo, ele é muito forte, né? Porque é justamente, olha, se comunica da forma correta, conversa da forma correta, porque vai interferir lá na ponta, né? Então, as vendas, de uma certa forma, sempre foram o balizador. Agora a gente já vive um outro momento, né? Não basta vender, não basta se comunicar com efetividade, né? Tem que ter originalidade, tem que ter pertencimento. E nesse ponto é que eu acho que a UMAP vem se destacando muito, né? Porque comunica, cria com autenticidade, né? Com verdade, né? A campanha já foi veiculada, a campanha do Boticário, né? Evidentemente que era a campanha do Dia das Mães, já passou. Mas eu lembro que foi uma última que eu fiquei muito impactado, né? Sobre a questão da maternidade, né? Essa coisa de tirar essa áurea de que é tudo mágico, incrível, maravilhoso e sem problema algum, quando na verdade as mulheres... É uma perrengue da vida de uma mulher ali. A gravidez, o pós-parto, e aí vem vocês e diz, não, peraí, vamos tratar com a verdade. Falar de uma verdade humana ali, né? Humana e trazer esse sentimento, mas que, claro, com uma magia, com uma beleza, que ao final diz, olha, tem perrengue, essa é a realidade, vamos enfrentar a realidade, mas também não existe coisa mais linda, não existe coisa melhor. Acho que e esse é um exemplo também, né? É um jeito legal de contar de uma dor das pessoas, então você mostra que você está conectado, mas também tem um doing ali, não é só um telling, né? Não é só um contar, mas é um fazer, que o Boticário tinha uma plataforma online sobre o tema para ajudar as mães que precisavam de apoio ou de uma rede de apoio. E acho que quando você fala de construção de marca, marketing é isso, né? É conectar, é o lado humano das marcas com as pessoas. Então, acho que a função da comunicação e da publicidade é puxar essas pessoas que estão nessas reuniões com tanta pressão de resultado em cima e falar, putz, mas você precisa falar o que as pessoas querem ouvir e, se possível, fazer o que vai ajudar alguma coisa na vida delas. Seja com a experiência de uso da sua marca, do seu produto, seja com algum projeto que vai ajudar o dia a dia delas, de novo, a rua delas, o bairro delas, o que seja, assim, mas... eu acho que a gente, como publicitário, tem essa obrigação de colocar as marcas em um lugar de responsabilidade, de estar conectado realmente com as pessoas e também de provocar os impactos que a gente quer na sociedade, as mudanças que a gente quer. Então, trazer as marcas para sim continuar vendendo, uma coisa tem que ser a consequência da outra, mas estando próxima, estando, né, do lado das pessoas com as conversas que são necessárias. Às vezes não são tão agradáveis, tipo essa das mães, né, que é um assunto sempre... você vai falar que maternidade não é legal? Putz, é legal, mas tem suas dores. Mas como a gente consegue falar disso de um jeito que no mínimo a pessoa se sinta, falar, que bom que alguém falou disso, assim. Então acho que é um trabalho longo e a gente faz esse trabalho para a maioria dos nossos clientes, como você sabe, há muito tempo. São clientes de relações muito longas e eu acho que isso ajuda, porque você cria uma intimidade com aquela marca, com aquela história, com aqueles consumidores. É mais fácil quando você tem intimidade. Sim. E muitas vezes a intimidade ela é maior com o tempo, com relações longevas e sólidas. Incrível. Maravilha, maravilha.
Minha amiga, foi um prazer enorme poder vim bater todo esse dia, papo. pode vir aqui. Vocês podem vir todo dia, ou eu vou lá. Na próxima semana, daqui a 2, né? Na outra, mais 2 semanas, o nosso papo vai ser lá. Eita. Direto do balé, direto do festival. Solzão, no verão da Europa. Vinhozinho. Vamos aproveitar. Mas vai ser ótimo, vai ser uma experiência incrível vivenciar isso com vocês. Super obrigado pelo papo, pelo apoio, pela parceria. Você que é uma super embaixadora do G10 Favelas, uma super amiga, parceira. Obrigado ao MAP, ao Felipe Bartolomeu, CEO, que é um super parceiro também, que está sempre apoiando as causas, os projetos, um super fã e amigo, sobretudo. E é isso, vamos nos despedindo dessa entrevista. A próxima entrevista vai ser com o super, hiper, mega, ultra criativo Pernil, e eu vou despedindo de você aqui. Atualmente, a UMAP conta com mais de 700 funcionários no Brasil e é conectada globalmente à BBDO, o que a torna uma das maiores do mundo. Trabalhando com culturas e conhecendo tendências diversas, um exemplo recente é o seu compromisso com questões ambientais e sustentáveis ao ampliar seu ESG e a governança ambiental e social da empresa. Maravilha, meus amigos! Agora estamos aqui com o fera da criatividade. Esse cara, quando eu conheci ele, só fazendo um preâmbulo, eu conversei com os amigos e os amigos da publicidade disseram, cara, esse cara já foi tema de dissertação de curso, de mestrado, esse cara é outro... Tá entrevistando a pessoa errada. É outro... Acho que ele cara confundiu. É outro patamar, toca aqui. Esse é o meu amigo, esse é o Pernil. Galera, se falar em criatividade no Brasil, no mercado publicitário, você tem que falar nesse cara. Ele é reconhecido, a segunda coisa que ele é reconhecido é justamente por isso. Por esse aspecto de, pô, você tá falando de outro cara. Ele é a humildade em pessoa. Então, para mim, é uma maior satisfação, enquanto pessoa, enquanto cara do G10 Favelas, de estar conversando com um cara que está tão envolvido com essas campanhas, com esse processo criativo. E falar de Cannes Lions é falar de criatividade. É o maior festival de criatividade do mundo. Exatamente. Então, Pernil, em primeiro lugar, super prazer poder conversar aqui Prazer contigo. todo meu. Um enorme Bom satisfação. receber vocês aqui e é isso aí. Maravilha. Conta pra gente, Pernil. Fala pro nosso telespectador que conhece, mas os que também não conhecem, o que significa para uma agência, o que significa para um criativo esse festival. Como você falou, ele é realmente o maior festival de propaganda do mundo. E quando a gente fala de propaganda hoje em dia, né, a gente se acostumou. O festival nasceu, na verdade, para premiar, para melhorar o nível de propaganda do cinema, né? Então, até os Leões não eram nem de Cannes, ainda é nascido em Veneza, né, o festival. E que basicamente eram uns caras que tinham cinema, falavam assim, puta, como é que a gente faz esses intervalos, essa coisa chata que invade a vida das pessoas, ser um pouquinho mais legal. Esses casos, quanto melhor for isso, mais as pessoas vão deixar esse tempo legal, gostoso, passar dentro do cinema e nada como premiar isso. E essa premiação virou um monstro que vocês vão estar lá perto vendo hoje e que tem tudo a ver com essa origem também, que é como a gente faz conteúdos que naquela época, obviamente, eram comerciais só, né, de 30 segundos, 1 minuto e tal, mas como você faz conteúdos em geral que, em vez de atrapalhar, que você não queira ver, são o contrário. Te causam e falam assim, puta, o que é isso aqui? Deixa eu ir atrás, deixa eu ver, deixa eu conhecer. E, obviamente, sempre é conectado a alguma marca, né? Sempre tem esse objetivo de, pode não ser venda especificamente, né? Pode não ser uma coisa para vender na hora, mas de criar essas imagens de produtos, de empresas e tudo mais, que aí todo mundo tem vontade de consumir, ou tem o sonho, enfim. Para mim é um pouco isso, assim. É um festival que nasceu pequenininho, mas que parece que o espírito só continua esse mesmo, né? Assim, o que é mais disruptivo desse ponto de vista de comunicação mesmo? Sim. Uma coisa que eu comentava com a Fê também, Pernil, era sobre nessa imersão que nós fizemos,
essa coisa da competição, do desafio, ele aguça isso de forma muito, muito forte, né? E algumas pessoas do mercado publicitário brincam que Cannes acaba viciando, né? Porque vira ali uma busca que às vezes demora 5, 10, 15, 20, 30 anos, às vezes nem acontece na vida de um publicitário, mas que eu acho que isso acaba ali levando você a sempre se desafiar. É mais que um desafio individual, né? Um desafio coletivo, porque sem a menor dúvida. Não existe essa figura que vai conseguir levantar uma campanha, criar uma campanha e... É um trabalho de muita gente, né? Durante um bom tempo também, era uma vontade que era um pouquinho mais restrita, mesmo dentro das agências, um pouquinho mais restrita à área de criação, né? A área de criação, falando um pouquinho, né, para quem não está no dia a dia das agências, é quem tem as ideias, você fala assim, bom, preciso vender um carro, um produto, um refrigerante, alguma coisa, quem é que vai ter a ideia de um comercial, de um anúncio, de alguma coisa que vai para a TV, de um clipe, de uma intervenção, enfim, o que a gente vai fazer? Então, era muito restrito essa parte, e que tinha, né, então até tinha uma fama, uma época de falar, pô, é uma coisa muito egocêntrica de você ganhar, você ir lá, uma coisa específica da criação. Com o tempo, eu acho que isso foi abrangendo mais setores dentro da agência, até porque novas premiações começaram a surgir, então o F, por exemplo, é um prêmio que fala não só de criatividade, mas de eficiência também, né? Então a gente já começou a unir outras áreas da agência, e hoje em dia o que eu vejo cada vez mais são os clientes mesmo querendo, né? A imensa maioria já quer participar disso, quer fazer, porque percebe a importância de fazer, no fim do dia, uma comunicação ou qualquer, enfim, coisa que vai fazer que salte, né? Assim, a gente é impactado agora, imagina, em celular, em múltiplas telas, o tempo inteiro com uma quantidade absurda. Então, aquela coisa de ter um horário nobre na TV, que você colocava um jinglezinho lá e todo mundo ouvia e estava cantando, porque você ouvia dia depois dia, né? Dia após dia, hoje não existe mais, hoje você tem uma infinidade. Então, como é que nesse universo todo você faz alguma coisa que seja contundente, que salte aos olhos, que você lembre, que faça você desejar uma marca, um produto, enfim. Então, acho que hoje os clientes mesmo perceberam, então é uma demanda deles, sabe? Antes era uma coisa muito restrita das agências de propaganda e hoje eu acho que está muito na veia deles. Então, essa competitividade que você está falando não é só mais entre agências, é entre clientes e de tamanhos gigantescos. A gente, né, marcas de cerveja mundiais gigantescas que querem uma ganhar mais do que a outra. É fast food de um que quer fazer melhor que o outro fast food, os dois maiores do mundo. Então, é bem interessante, assim, acho que isso ajuda a subir o sarrafo, ajuda a gente a tentar fazer alguma coisa nova, assim, provoca, eu acho. Sem dúvida. Agora a questão, Pernil, do propósito, eu acho que você poderia, assim, dizer pra gente a sua percepção a partir de quando foi tomando essa dimensão. Eu comentava ainda há pouco que é incrível como em todas as categorias se percebem várias subcategorias que se concorre ali com a questão de propósito, né? De se atingir um propósito social, de se mudar legislações, culturas, comportamentos. Isso é um aspecto muito, muito interessante, né? Parece que a publicidade já foi concebida no meio, de uma certa forma, que ela precisa ter um outro viés que não puramente comercial, né? O comercial pelo comercial, né? Algumas marcas vão sendo forçadas, eu diria, a repensar, né? Os seus próprios produtos, a comunicação e como ela quer ser percebida pela população em geral. O jeito que trata o consumidor, eu acho que essa foi uma coisa que se aprofundou nos últimos 10 anos, eu acho um pouco mais. E acho que ela vem em linha com também o que as empresas, né, com a preocupação das empresas de fazer isso, né, fazer o que é correto. Você vê, ESG é uma sigla que a gente está usando há muito pouco tempo, né, é bem recente, mas todos esses propósitos que estão por trás dela já é uma coisa que as empresas têm que se preocupar cada vez mais por causa disso, né? Porque não dá para você se inserir no mundo e você ser desejado, ser uma marca, enfim, você tem que ter toda essa preocupação, né? E acho que as pessoas, né, como consumidor e tudo mais, você também sempre está pensando nisso, né? Sim. O quanto eu estou agredindo o meio ambiente, pô, essa empresa, ela fala com todo mundo, ela é democrática mesmo, ou está falando para uma elite só e também, sabe, que se dane o resto. Então eu acho que
que essa é uma consequência natural da preocupação das empresas, na verdade. E aí, obviamente, que isso acaba refletido em prêmio. Sim, fantástico. E esse ano, Pernil, qual que é o seu palpite, assim? Você acha que existe uma tendência que os grandes vencedores de Cannes vão ser as organizações internacionais que realizaram projetos ambientais, sociais de uma forma geral, de equidade racial, de minorias? Ou você acha que pode ser um ano mais plural em termos de haver um espaço para algo estritamente comercial, inovações, mas que estão ali muito no âmbito da propaganda pura em si e que não haja tanto propósito necessariamente, vamos dizer assim? Eu acho que o propósito vai continuar ganhando muita coisa e acho que essa é uma tendência que vai demorar ainda para mudar, até porque existe um investimento também muito forte nisso. Agora, sempre algumas marcas, acho que as marcas que são mais relevantes, são mais provocativas, no âmbito mundial mesmo, e que é só você ver que ano após ano sempre são, quer dizer, óbvio que surgem marcas novas, mas essas algumas que já têm, sabe, esse histórico, elas estão cada vez mais fortes e aí muitas delas conseguem fazer, é uma coisa para vender só produto. Mas acaba sendo um pouco exceção, porque também tem outras marcas com um histórico espetacular, mas que também sempre falam, sei lá, há 30 anos sobre propósito, uma empresa que fala sobre a beleza real da pessoa, que ano após ano, a gente está falando de décadas com essa consistência. Então, quem está julgando, e mesmo a gente que vê propaganda, ou que pelo menos assimila um pouco, vê que existe essa consistência. Então, eu acho que a gente vai ainda ver essas duas coisas. E aí, acho que também esse ano vai ser, a inteligência artificial é um tema super forte, que vai ter 5.000 ideias lá que envolvem inteligência artificial. E aí vão ter 5 que vão ser espetaculares e a gente vai ver ser premiado, Então, apesar do volume de todo mundo, partir dos mesmos elementos, sempre tem alguém que consegue fazer diferente e se ressaltar e ter alguma coisa, que chame mais atenção, que seja mais relevante. Mas acho que essa é um pouquinho a tendência desse ano aí. Interessante. Falando em inteligência artificial, conta pra gente aí um pouco da sua percepção sobre essa questão, interferência direta. Eu confesso que quanto mais eu me aprofundo, mais eu me assusto com a inteligência artificial. Assim, já chegou num ponto que são diversas plataformas realizando assim quase que uma totalidade, Aonde que você acha que vai esbarrar aí a limitação da inteligência artificial, por exemplo, no mundo criativo? Eu acho que a gente já está começando a ver algumas coisas, E acho que propaganda é um dos lugares que a curto prazo, acho que já teve mudança. Acho que ajuda muito, acho que são ferramentas que ajudam muito, assim, e te economizam um certo tempo, mas pelo menos por enquanto, também não dá para dizer que nunca vai acontecer, mas pelo menos por enquanto acho que nada substitui basicamente relação, esse olhar, essa coisa, a imprevisibilidade que o nosso cérebro é capaz de buscar. Então, acho como ferramentas super legais, acho meio assustador mesmo quando você lê reportagens que o mundo vai acabar, que, Exterminador do Futuro daqui a pouco tá aí, mas tirando isso, eu acho que é um pouco assustador. Sim. Acho que, por enquanto, são ferramentas bem interessantes para a gente trabalhar e que, óbvio, só tem a evoluir. Legal. E conta mais uma outra coisa para a gente. O criativo, Pernil, você acha que é uma figura que nasce pronto? Até que ponto aí esse ser criativo, ele já vem mesmo de cedo, por uma questão aí genética, por uma questão de processo de criação, de desenvolvimento da pessoa, o processo da faculdade. Eu, particularmente, eu tenho algumas figuras como esportistas, artistas, que na minha avaliação, já nasceram prontos. E a sua avaliação, enquanto um cara de criativo, honestamente, fala para a nossa turma, aquele cara que está ali na faculdade, sonha em ser um criativo, mas ele não tem jeito, não é a praia dele. Esse cara, ele verdadeiramente pode desenvolver até que ponto? Ou é melhor esse cara ir focar em tantas outras áreas que existem? Eu acho que, assim, provavelmente você tem alguma coisa, uma fagulhinha ali diferente,
mas que vai muito, não digo nem só pelo talento, mas a coisa do teu interesse. Então, o fato de ser curioso, de ir atrás, eu acho que tem algumas coisas que você vê que são comuns, né, em criativos, assim, em geral. Mas acho que o trabalho é o fundamental, assim, é você estar focado. É aquela história, aquela frase, né, que tipo assim, puta, eu trabalho 24 horas por dia para quando a inspiração chegar eu estar trabalhando, eu saber que tá lá. Então tem isso, acho que é muito resultado também de muito esforço, muito foco, sabe? Óbvio que para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto, mas eu acho que o segredo aí é para qualquer coisa, né? Quando você vê documentário, mesmo um cara muito espetacular, tipo Michael Jordan, você vê a quantidade que o cara treina, você vê o foco que o Tyson falava isso, né? Eu acordo 4 da manhã porque sei que meu adversário vai acordar às 5, então às 4 eu tenho que correr, porque essa é uma hora que vai me dar vantagem. Então, eu acho que isso é bem comum a qualquer coisa, eu acho que você vai fazer mesmo. Bacana. E você na condição de criativo dentro de uma agência tão grande que corre a milhão com os trabalhos, campanhas, conta pra gente qual que é a sua válvula de escape, que essa é uma outra coisa também, que eu lembro, já lido com agência, com publicidade há bastante tempo, e uma coisa que eu ficava maluco quando estava em meio a uma campanha é quando o pessoal dizia que o criativo já tinha chegado no limite e que ele precisava sair para ir pedalar, para ir para uma praia, para fazer uma coisa desse tipo. Então todo mundo ficava maluco, falava, como que ele vai para a praia surfar agora? E ele dizia, não, mas a cabeça dele, ele precisa arejar, então ele tem que sair. E o pernil, qual que é essa válvula de escape do pernil? Eu acho que fazer esporte é bom sempre, né, assim, porque, puta, mesmo que o corpo não esteja tão em ordem, a cabeça pelo menos dá uma... Sim. E acho que procurar coisas que tem o teu interesse, que às vezes pode ser ler, pode ser... Eu ultimamente ando muito viciado em podcast, eu fico... Legal. E podcast é um negócio interessante, porque quando você vê, por exemplo... Porque no final do ano sempre te dão, né, a quantidade de horas que você passou nisso, que você passou no videogame. Você passou no videogame, você se sente meio imbecil, assim, desculpa quem gosta de tanto de videogame, mas de gastar, sei lá, 30 dias. Sim. O podcast tem uma vantagem que, tipo, você pode estar correndo, você está lavando louça, você está, enfim, fazendo qualquer outra coisa, está no carro, dirigindo, então é um tempo que você, às vezes, jogava fora ouvindo alguma coisa e que você está fazendo alguma coisa do teu interesse, né? E aí o podcast para mim é sempre isso. Agora, especificamente, até conversei ontem, Succession acabou, né, a última temporada agora, e aí eu viciei nisso e estou ouvindo, mas aí eu ouço o máximo possível, daqui uma semana o assunto vai ser outro. Mas acho que coisas que te deem, sabe, vontade de aprender por algum motivo, né? Ali porque eu acho, enfim, os personagens bem construídos, o roteiro muito bem escrito, e aí você quer ouvir, né? Quem é o cara que escreve, como é que tipo de atuação e tal, porque é um interesse meu, assim. Mas nada impede de daqui a pouco estar ouvindo alguma coisa sobre, sei lá, o Michael Jordan ou qualquer outra coisa que chame interesse, assim, que chame atenção. Legal, maravilha, maravilha. Pernil, super obrigado pelo agradeço. Papo, foi um prazer enorme. Aqui fica mais uma vez o nosso super agradecimento aí para você, sua equipe, toda a equipe da UMAP, pela parceria, por cuidar tão bem do G10 Favelas e estar tão perto sempre em todas as loucuras que nós inventamos para poder quebrar essa barreira que existe do asfalto para a favela, poder transformar a vida de milhares e milhões de jovens de periferia, como a gente vem fazendo juntos. Super obrigado. Tenho que agradecer por vocês estarem aqui, enfim, pelo trabalho que vocês fazem, é um puta de um prazer. Maravilha. Nos vemos agora lá em Cannes. Nós vamos em Cannes, é isso aí. E a Fê paga o vinho. Maravilha, e a Fê vai pagar o vinho. Super obrigado, turma. Aqui ficamos com os Almapers, com esses queridos amigos que tão bem cuidam da gente e vêm fazendo essa revolução com a gente. Super obrigado e até a próxima.